Alô, 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 você, meu caro estudante de História. Eu sou o professor Natanael, seu professor de História, também trabalho com filosofia, você sabe. E hoje nós vamos dar sequência a uma aula anterior que nós iniciamos, mas não concluímos. Essa aula é a introdução aos estudos históricos. Nela, nós percorremos ali o conceito da história, sua importância, seu propósito, sua origem, falamos sobre as características da história enquanto ciência, os primeiros historiadores, o Heródoto de Halicarnasso, uma série de outros elementos, outros conceitos. Dá uma conferida lá nessa aula, está no nosso canal e faz parte também dos nossos estudos escolares. Agora a gente dá sequência a esse trabalho inicial e vamos percorrer um pouco mais. Eu parava exatamente sobre essa parte da análise do tempo, essas três próximas lâminas desse slide que nós estamos colocando aqui. Nós exatamente dissertamos, nós, melhor dizendo, conversamos, não é? Sobre isso, sobre o tempo, sobre a periodização da história, ou sobre essa linha do tempo tradicional da história, sobre os calendários. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou retomar essa linha de raciocínio para poder, a partir do ponto onde paramos, podermos então seguirmos e dar prosseguimento à nossa análise sobre a introdução aos estudos históricos. Tá legal? Bom, a primeira coisa que a gente vai refletir aqui é sobre o tempo, retomando os conceitos da aula passada. O tempo é o elemento primordial da história, tá? Na química poderia ser elementos químicos, né? Na física poderia ser, sei lá, o movimento, equações. Na matemática, os números. Na língua portuguesa, obviamente, as palavras ou as frases, as conjecturas, enfim, em cada área do conhecimento, em cada área do saber humano, em cada ciência, nós vamos ter elementos-chave, dos quais ali norteiam toda a trajetória ou todo o alcance daquela ciência, daquela área do conhecimento. Nesse caso, em específico, na história que estamos retratando, é o tempo, tá? Claro que nos referimos ao pretérito, claro que nos referimos ao passado. Mas é importante dizer que diferentes sociedades, em diferentes momentos de sua trajetória, ou seja, em diferentes épocas, de acordo com muitas variantes, como, por exemplo, as questões culturais, as questões relativas à religião, tudo isso implica em influência ou influências que irão determinar como uma sociedade conta a passagem do tempo e os seus marcos iniciais, que determinam o início dos tempos, o começo do calendário e assim por diante. Se estamos falando da China, é um modelo. Se vamos para a civilização ocidental, da qual fazemos parte, é um outro modelo. Se vamos para a Índia, é uma outra coisa. E se vamos para um Oriente Médio, por exemplo, também se trata de um outro negócio. Então a coisa é realmente complexa. O que poderíamos dizer se levássemos também em consideração nessa análise as tribos ou civilizações ameríndias que ainda existem aqui no continente, aborígenes australianos já contam um tempo e têm referenciais totalmente distintos. O que não dizer dos africanos e diversos povos africanos, como os Maasai, por exemplo, já é uma outra dinâmica. Então, a complexidade é realmente plural, muito diversa, essa ideia de analisar a contagem do tempo. De modo que se traduz realmente num elemento primordial da história. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, retomando os conceitos que nós já tivemos a oportunidade de iniciar na aula passada. Tá legal? Então vamos lá? Vamos adiantar aqui. Deu aquela travadinha básica, como sempre. Tá aí o nosso amigo reloginho se manifestando. E agora sim,
percorrendo aí o caminho que nós desejamos. Lembrando que essa análise, de certa forma, já iniciamos na aula passada, né? Vamos apenas retomar a linha de raciocínio para um aprofundamento e para encadear, né, essa sequência de uma forma mais lógica. Pequena menção que eu coloco aqui nessa lâmina diz assim, ó, tivemos diferentes formas de marcar o tempo ao longo da história da humanidade. A maior parte dos povos considerou, ó, não considera mais, a maior parte não considera mais. Porém, no passado, né, em outros tempos, considerou os astros, tá? O Sol, a Lua, solstício, determinados eventos como eclipses, como estações do ano, né? O verão, o inverno, em regiões onde essas estações são assim bem definidas, né? Até mesmo as estrelas como referenciais, como elementos primordiais na contagem do tempo e também os seus marcos iniciais dos seus respectivos calendários. Um exemplo assim que eu posso dar bem, não tão próximo da gente, mas pelo menos no nosso continente, né, América, é o povo maia. Tá? Os maias que se desenvolvem ali séculos antes de Cristo, lá na América Central, em países como Guatemala, não é? Belize, ali na América Central, essa importante e rica civilização tinha uma forma de contar o tempo. O seu calendário era completamente baseado em fenômenos astrais, tá? Em ciclos que eles determinavam a partir das observações astronômicas. Só para dar um exemplo, outros povos também assim se baseavam, como os mesopotâmios, lá no Oriente Médio e por aí vai. Ok? Bom, nesse mapinha, a gente traça aqui o Oriente e o Ocidente. Nesse planisfério fica bem claro que nós, aqui na América, fazemos parte da chamada civilização ocidental. O marco divisório, um marco imaginário, né, um meridiano, uma linha divisória imaginária, passa pela região inglesa de Greenwich. Isso foi determinado, se eu não estou enganado, ali no século XIX, meados do século XIX. E por isso esse meridiano é conhecido como meridiano de Greenwich. E ele determina, simbolicamente, a divisão entre o Oriente, que a gente pode também chamar de Leste, e Ocidente, que nós também podemos chamar de Oeste. De maneira que a chamada civilização que floresce no Ocidente, tenha-se por civilização ocidental basicamente as três Américas e a Europa Central, ou a Europa Ocidental, aí você tem a chamada civilização ocidental. Podemos classificá-la também como civilização cristã, ou judaico-cristã, tá ok? Então nós temos aí uma contagem do tempo específica, a qual se baseia como marco inicial o nascimento de Cristo. Por isso que nós colocamos o famoso ACDC. AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, tá? Em algumas publicações, em alguns livros, você pode encontrar também a abreviação AD, Anno Dominis, o ano do Senhor, certo? Dali em diante, que é para determinar também os tempos ali, antes e depois do nascimento de Jesus Cristo, que é realmente o marco fundante, o marco inicial e divisório, que é considerado assim como divisor de água nos tempos, no calendário dessa civilização chamada de ocidental, da qual o Brasil faz parte. O mesmo não podemos dizer com relação ao Oriente. Aí existem múltiplas formas. Como eu citei o exemplo aqui, na Índia, na China, no Oriente Médio, lá em Israel, não é? Que já é um outro referencial, conforme vimos numa tabelinha. Eu acho que eu cheguei a mostrar na aula anterior, mas de qualquer forma veremos aqui daqui a pouquinho. Olha só, é exatamente essa tabelinha. De acordo com o ano, ou melhor dizendo, o calendário cristão, né, que nós seguimos, nós temos aí o ano, ou estamos aí no ano 2021, como você bem sabe, exatamente porque o marco inicial é considerado o nascimento de
Jesus Cristo. O mesmo não podemos dizer com relação aos muçulmanos, os países de orientação muçulmana. Temos dezenas de países de orientação religiosa muçulmana, cujo calendário é outro. Para o nosso calendário, era o ano 622, quando ocorre um evento que eles consideram um marco inicial dos seus tempos, que é a Hégira, como eles chamam, a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, o Yatrib, a cidade do profeta. Então, a partir dali em diante, eles contam um tempo no seu calendário e dessa forma, nesses países estamos no ano de 1442. Lá no Estado de Israel, né, temos como religião predominante o judaísmo, muito embora tenha uma quantidade ali pequena de cristãos. E na religião judaica se acredita que a fundação dos tempos do mundo se deu há 5.781 anos atrás. Daí, da contagem do tempo desse marco inicial até o momento presente, é exatamente nesse ano que nós estamos, 5.781, de acordo com o calendário judaico. O budista, o hindu, o calendário chinês lá do dragão, né, já é uma outra forma, de maneira que diferentes países, diferentes povos, diferentes civilizações, em diferentes épocas, né, estabeleceram marcos iniciais, contagem do tempo de uma forma ou de outra, não é? De sorte que esse elemento primordial da história, que é o tempo, é medido, né? É analisado de forma distinta, como você pode ver, por diferentes e múltiplas civilizações. Aí o último ponto que nós refletimos na aula passada ainda foi sobre a periodização de história. Eu dizia, e eu retomo esse raciocínio, que os historiadores, para facilitar o estudo da história, para torná-lo mais compreensível para nós que lemos, que nos debruçamos sobre os livros, para analisar determinados acontecimentos e fatos históricos, para que isso aconteça com eficácia, os historiadores historiadores europeus fizeram isso. Essa linha do tempo, ela é completamente europeizante, né? Não sei se cheguei a dizer isso, acho que não. É europeizante, é eurocêntrica ou europocêntrica, enfim, exatamente porque ela tem como marcos divisórios eventos que ou ocorreram na Europa ou estão diretamente ligados aos europeus. E esses marcos divisórios de uma era para outra, marcando a passagem, né, de uma era para outra, exatamente levam em consideração a história europeia, porque foram eles que fizeram isso, né? De certa maneira, a história é uma espécie de narrativa feita pelos vencedores. Hoje em dia, nós utilizamos outras formas também de marcar essa linha do tempo, ou de estabelecer períodos, etapas, fases da história da humanidade. Essa não é a única maneira, mas ela é a forma que está mais enraizada, mais cristalizada, que ainda é a mais utilizada, inclusive. Muito embora precisemos fazer essa crítica, essa análise de que não é a única forma de dividir os tempos históricos, muito menos a correta, não é? Exatamente porque existem outras maneiras e a gente não está fazendo aqui o juízo de valor se uma é certa, a outra é errada. Estamos analisando as possibilidades e os limites dessa divisão da história em períodos. Outra coisa que vale muito a pena a gente, e aí a gente está vendo aqui os anos, outra coisa que vale muito a pena a gente refletir é sobre esses marcos divisórios. Olha só, da pré-história para a Idade Antiga, ou para a História Antiga, o marco divisório é a escrita, é a invenção da escrita, não é? Isso não significa dizer que a partir da Idade Antiga, ou seja, por volta de 4000 a.C., todos os povos já sabiam escrever. Todas as civilizações então existentes naquela época já dominavam a escrita. Não. O fato de um grupo, ou alguns grupos, já fazerem isso, já conseguirem fazer isso, a escrita,
né, já é fator determinante para se estabelecer ali uma divisão de eras, de fase, de etapa, o início de uma outra era. Não necessariamente todos os povos que dominavam a escrita. E não dominam até hoje. Nós ainda temos povos ágrafos, né? Significa dizer que não dominam a escrita, ok? Porque é sempre assim. O início de uma era que marca o fim da anterior não significa dizer que tudo que tinha na anterior, agora com o início dessa nova era, acabou. Não é assim, né? Existem períodos longos de transição, mas longos mesmo, às vezes de séculos, né? E mais séculos. Quer ver um outro exemplo? Olha só. Na história medieval, ou Idade Média, tá? Como tem aqui, eles colocam que a passagem para a Idade Antiga, ou História Antiga, para a Idade Média, é a queda de Roma. Olha só como é europeizante, né? Olha só como eles escolhem, lá no século XIX se escolheu esse marco divisório como sendo um evento europeu, a queda do Império Romano. Exatamente porque foram eles que fizeram essa divisão, conforme expliquei para vocês agora há pouco. Não significa dizer que tudo que marcou a Idade Antiga, agora com o início da Idade Média, tudo que marcou a Idade Antiga acabou. Lógico que não, tem os períodos de transição. E assim da Idade Média para a Idade Moderna, e assim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tá legal? Eu também dizia lá atrás, na aula passada, e você volta lá para dar essa recapitulada, porque eu não estou dizendo tudo, estou até acrescentando algumas coisas, fazendo algumas mudanças, de modo que realmente força você a ver o vídeo anterior. E eu falava exatamente que hoje em dia, né, século XXI, nós já vivemos uma fase da história assim muito diferente, né? De muitas mudanças, muito dinâmica. É a tecnologia, e são tantas coisas que tornam as informações hoje transmitidas em tempo real. Então as alterações realmente são impactantes. De sorte que alguns pensadores, sociólogos inclusive, já denominam há algum tempo esse momento atual da gente como uma outra era da história. Seria a pós-modernidade, tá? Se fala muito hoje em pós-verdade, né? E tantas outras denominações assim desse calibre. Isso não está cristalizado ainda, isso ainda não está formalizado, isso ainda não está totalmente enraizado. Isso vem com o tempo, ou não, não é? A gente não sabe, talvez não saibamos pela finitude muito breve, né, da nossa vida, mas é uma análise inicial já para determinar uma outra etapa da história da humanidade. Esperemos se isso realmente vai pegar, vai se enraizar. Por enquanto, do ponto de vista oficial, digamos assim, do ponto de vista tradicional, continuamos no momento da Idade Contemporânea. Tá legal, gente? Beleza? Agora sim a gente inicia uma fase da qual não tivemos ainda a oportunidade de debater, que é o ofício do historiador. Esse profissional assim importantíssimo da história que lida com os documentos históricos, com as fontes históricas, tanto primárias quanto secundárias, tanto documentais quanto audiovisuais, quanto arquitetônicas ou de outros tipos, arqueológicas, de outras modalidades. As fontes históricas são múltiplas, de diferentes tipos, né? Conforme já tivemos a oportunidade também de refletir no vídeo anterior. Quem é esse profissional? O que ele faz? Qual a importância dele na história? Isso é de grande relevância para a nossa reflexão. Então, tem a primeira observação aqui, ó. Como é produzida uma pesquisa histórica? Você tem um profissional da área formado do ponto de vista acadêmico, né, na academia, quer dizer, na universidade, e esse profissional é o historiador. Aí o que é que tem a menção aqui sobre ele? Ó, é um produto do seu tempo, ou seja, enxerga, interpreta os fatos com o modo de pensar de sua época. Por exemplo, se eu vou refletir sobre um fato histórico do passado, vamos colocar assim, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é do final do século XVIII. Vamos pegar um fato aqui da história do Brasil para não ficar muito confuso. Sei lá, a independência do Brasil, 1822. O grito do Ipiranga, 7 de setembro, Dom Pedro, tá? Vou refletir sobre isso. É claro que eu
vivendo no século XXI, com um pensamento de hoje, da época. Por exemplo, hoje a gente tem um pensamento que os homens são iguais em suas potencialidades, né? Em seus direitos, em seus deveres, ok? Temos pensamentos muito enraizados sobre a democracia, contra a ditadura, contra formas de opressão, discriminação, preconceito, não é? Um pensamento politicamente correto. Isso é um pensamento relativamente recente, né? Uma preocupação com a natureza, com o meio ambiente, com os recursos naturais. Isso é de pouquíssimo tempo para cá, tá? O historiador, ele não é imune a isso. Eu quero dizer que ele é influenciado pelas ideias do seu tempo. Se o historiador vivia numa época em que a mulher era vista com só menos importância, ou seja, em que a mulher era vista como sexo frágil, em que a mulher era vista de uma forma inferior ao homem, tá? E não igual, então é óbvio que esse pensamento, de certa maneira, vai influenciar o historiador. Ele não é imune, ele não é totalmente neutro, tá? Então, se por outro lado o historiador vive na época de hoje, em que não consideramos a mulher sexo frágil, não consideramos mais a mulher inferior ao homem, não temos mais uma visão, pelo menos não devemos ter, né, de preconceito com relação ao outro, quer seja de cunho racial, quer seja de cunho sexual, quer seja preconceito com relação à classe social, econômica, etc. Não temos, pelo menos não devemos ter, né? E esses valores, esses conceitos, entram na cabeça do historiador e, obviamente, ele é influenciado a respeito dessa visão de mundo da época em que ele vive. É por isso que essa menção aqui no quadrinho tá. É um produto do seu tempo. O historiador é um produto do seu tempo. Ele não é totalmente neutro, totalmente imune a tudo que vive no seu tempo, a todas as ideias, né? E conceitos e visões do mundo que permeiam o imaginário das pessoas no tempo em que ele vive. Tá legal? Acho que ficou claro, né? Aí temos, ó, a escolha de grupos sociais em determinado período de tempo é feita a partir de uma finalidade intencionada pelo pesquisador. É um recorte do espaço do tempo. Geralmente o historiador ele vai estudar ou a Idade Média, ou os tempos contemporâneos, ou ele vai estudar pré-história, geralmente, como um médico, ele se forma no todo. Mas ele vai depois fazer a residência e vai se especificar em uma área característica ali. Ou ele vai ser um oftalmologista, ou ele vai ser um cardiologista, ou ele vai ser um endocrinologista, ou ele será um ortopedista, de acordo com a área específica do corpo que ele decide estudar, pesquisar, tratar, se especializar, não é? Para trabalhar só naquilo. O historiador é meio que nessa linha também. Legal? Trabalha com as fontes históricas, ou busca, não é? As fontes históricas das quais já nos referimos no vídeo anterior. Você dá uma olhadinha lá, caso não tenha assistido ainda. Então ele produz a pesquisa. Diante de tudo isso, escolhendo os temas, as áreas, trabalhando com as fontes, sendo um produto do seu tempo, ele vai produzir pesquisa histórica. Pesquisa histórica esta, ó, esse quadrinho preto, pode contar também com a contribuição e deve contar também com a contribuição de outras pesquisas, tanto históricas de outros estudiosos, quanto também de outras ciências acessórias, né? Ciências auxiliares, ciências co-irmãs, como a geografia, como a antropologia, como a filosofia, a sociologia e outras tantas das chamadas ciências humanas, das chamadas ciências sociais, que também vão encorpar, não é, esse trabalho do historiador. O ofício do historiador, continuando aqui, ó, as fontes históricas que nós vamos recapitular. Temos a seguinte reflexão. O que a fonte informa? Qual foi a intenção da pessoa que a produziu? Então, quando um historiador, ele, por exemplo, se depara ou ele encontra nos museus ou em cartórios, ele se depara com um documento antigo, não é?
Então, aquilo ali, ele vai se debruçar sobre esse documento. Digamos que ele está estudando os sem terra, né? A origem da concentração de terras no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Gigante, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o quinto, sexto maior país do mundo, acho que é o quinto maior país do mundo, e nós temos sem terras vivendo no Brasil, pessoas que não têm terra, e outros com gigantescas fazendas, gigantescas propriedades, gigantescos latifúndios, né? Então o historiador vai estudar isso, a concentração de terras no Brasil. Ele se depara com documentos do século XIX, a Lei de Terras de 1850, e aí ele vai fazer a pesquisa, a confrontação, o questionamento, o que é que esse documento quer me dizer, quem o produziu, não é? Em quais circunstâncias, qual era o ambiente, o pano de fundo da sociedade, a realidade política, social e econômica daquela época, de 1850, quando essa lei foi criada. Então, todos esses elementos circundantes ali que permeiam o documento que ele está estudando são levados em consideração para a análise daquilo que ele está, da sua pesquisa, né, que ele está produzindo. E aí o quadrinho do meio diz para que ela serve, essa fonte histórica, esse documento que eu estou citando o exemplo, e por fim, quando e onde ela foi produzida. Dentro de todos esses questionamentos que eu acabei de citar aqui, dando o exemplo da Lei de Terras de 1850, desse documento histórico pesquisado por esse historiador que quer saber a origem da concentração de terras no Brasil. Está aqui uma menção sobre as diferentes fontes, né, históricas, e você visualiza aí, ó, fontes materiais, artefatos arqueológicos, são cacos de cerâmica, fósseis, tudo que pode ser encontrado no subsolo através das escavações arqueológicas, né? Objetos históricos, construções arquitetônicas, prédios tombados, daí vem a ideia também do tombamento, tá? Então, se você tem um prédio de tantos anos, ou séculos, ok? E você quer preservá-lo para que ele não seja demolido, para que ele seja sempre preservado, para que ele não seja remodelado, perdendo suas características originais. A ideia é tombar, que significa dizer estabelecer uma lei que proteja aquele bem histórico. Nesse caso específico, esse prédio, a fachada, uma casa, um casario. E a partir dessa lei, desse tombamento, como a gente chama, o poder público fica responsável pela manutenção, pela conservação desse bem histórico. Se for privado, não tiver um dono, ele também não vai poder demolir, reformar e tirar as características originais, né? De modo que aquilo está preservado como um patrimônio histórico, ou municipal, ou estadual, ou nacional, ou até mesmo mundial. Ok? Aí temos a cultura imaterial. Isso é muito importante, gente. Isso cai bastante isso no Enem. A cultura imaterial. As danças imaterial. Olha o nome. Não é matéria, no sentido concreto, né? Então, são as danças. Isso é uma fonte histórica importante, né? O chachado, por exemplo. Se você vai estudar o cangaço, é primordial se estudar o chachado. E o chachado é uma fonte histórica imaterial por ser uma dança. Não é uma coisa que você pega, que você, né, toca. É uma coisa que você sente, você aprecia. Isso é a coisa imaterial, tá? Então, a questão da religião entra também e assim por diante. Aí temos também os documentos históricos, que são múltiplos, né? Os oficiais e os não oficiais. Os oficiais seriam leis, né? Documentos que são produzidos com esse fim, que estão geralmente localizados em cartórios e assim por diante. E temos também as fontes históricas ou documentos históricos não oficiais, que não foram produzidos necessariamente com esse fim, e sim, muitas vezes com o fim do entretenimento, né? Então você pega uma revista aqui do Brasil, tinha uma revista no Brasil chamada O Cruzeiro. O Cruzeiro era uma revista, acho que semanal, de notícias, dos anos 50, dos anos 60 no Brasil. Então você pega uma edição do Cruzeiro para fazer uma análise, o que é que estava acontecendo ali, a seleção brasileira de 1958, como é que foi a repercussão na mídia
a partir da conquista do primeiro campeonato mundial do Brasil, na primeira Copa que nós vencemos. Pega lá um exemplar da revista O Cruzeiro, uma fonte histórica importantíssima, com textos, com fotos da época, com depoimentos, entrevistas ali, contidas naquela matéria que foi escrita naquela revista. Então, só para dar um exemplo aqui de documentos não oficiais, não é? Históricos, de cunho e de valor histórico absolutamente grandioso. Como eu dizia agora há pouco sobre o tombamento das coisas, né? O patrimônio cultural, olha só, o meio ambiente cultural. O que é o meio ambiente cultural? Não é o meio ambiente dos biomas, né? Nada a ver, o meio ambiente cultural. Então é na perspectiva aqui do patrimônio histórico que em muitas cidades tem. Então, a pessoa humana, ó, esse texto, através de seus modos de viver, agir, fazer e criar, interage e modifica o meio ambiente natural, ultrapassando os aspectos estritamente naturais e formando um novo meio, que é o meio cultural. E em casos específicos ele deve ser preservado, para que não seja modificado, não perca suas características originais, muito menos seja destruído. É o caso de algumas igrejas antigas, você vê na fotografia. É o caso da fachada de alguns casarões, você vê aí também na fotografia. E assim por diante. Sempre ou quase sempre uma coisa assim de cunho arquitetônico ou imaterial, como uma tradição, uma festa cultural muito antiga, né, tradicional, ou até mesmo um saber, um determinado saber. Alguns anos atrás foi tombado o queijo de Minas, a receita original do queijo de Minas, considerado patrimônio cultural do Brasil, de tão tradicional, de tão antigo, de tão marcante de uma era, de uma fase da história do Brasil, para que esse conhecimento não se perca, para que essa receita, esse modo de se produzir queijo não seja abandonado no futuro. Então ele é tombado, ele é preservado, isso faz parte do patrimônio cultural de um povo, de uma sociedade. Legal? Tranquilo, gente? Valeu? Muito bom essa explicação, essa aula, essa interação. Tenho certeza que você me entendeu direitinho os conceitos elementares que nós trabalhamos na aula de hoje. Convido você a ver o vídeo todinho na íntegra, se possível 2, 3 vezes, porque você vai se familiarizando com esses conceitos, e também fazer muitas leituras sobre o tema e resolução de exercícios, que ajuda bastante a fixar esses conceitos na sua mente. Um abraço e até a próxima. Valeu!